Em geral, só se fala da questão da eficácia do EPI para proteger a audição do trabalhador. Não é possível garantir que o trabalhador use o dia todo. O EPI é eficaz, sim. Eles, de fato, reduzem ou eliminam a possibilidade de lesão auditiva. Só que a história não é bem assim. Eu vou compartilhar com você o voto do ministro Luiz Fux, que foi o relator desse processo lá no STF. Você deve, provavelmente agora já deve estar vendo, estou compartilhando a minha tela do meu navegador. Você deve estar vendo aqui que são 1.043 páginas, quer dizer, são 1.165 páginas, o processo completo do ARI 664335, que está inclusive disponível na descrição desse vídeo, você pode baixá-lo, obviamente, inteiramente gratuito. Eu estou na página 1043, que traz o voto do relator, o ministro Luiz Fux. E ele diz o seguinte: neste contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Segundo Elsa Fernanda Reimbrecht e Gabriela Souza, aí ele cita exatamente o que essas autoras disseram. Embora a lesão auditiva seja mais conhecida, este não é o único prejuízo da exposição do ser humano em demasia ao ruído, podendo ocasionar também problemas cardiovasculares e psicológicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a partir de 55 decibéis, pode haver a ocorrência de estresse leve, acompanhado de desconforto. O nível de 70 decibéis é tido como o nível inicial do desgaste do organismo, aumentando o risco de, deixa eu só destacar aqui, infarto, derrame cerebral, infecções, hipertensão arterial e outras patologias. Com relação ao estado psicológico, o ruído altera-o, ocasionando irritabilidade, distúrbio do sono, déficit de atenção e concentração, cansaço crônico e ansiedade, entre outros efeitos danosos. O efeito psicológico pode ser considerado mais gravoso do que os demais efeitos, em virtude de sua ação ocorrer em pouco tempo da habitualidade da exposição, que só ocorre ao longo dos, dos anos com os demais. Além disso, como o estado psicológico, continuando aqui, de um indivíduo acaba alterando o bom funcionamento de seu organismo, principalmente o que se relaciona à circulação sanguínea e ao coração, a exposição excessiva ao ruído ocasiona diversas modificações em seu estado normal de saúde, podendo modificar principalmente mudança na secreção de hormônios, o que influencia sua pressão arterial e metabolismo, aumentando aumento os riscos de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio. Ou seja, a fundamentação técnica científica do ARI 664335 não é apenas transmissão óssea do ruído, porque isso é incorreto. Aí muita gente diz isso é incorreto cientificamente, porque é só a partir de 115 decibéis. Não. É porque o empregador tem que comprovar que houve a entrega do EPI, o treinamento, a fiscalização. Por isso que a tese diz que a declaração do empregador no âmbito do EPI não descaracteriza a aposentadoria especial. O empregador tem que provar que cumpriu completamente a NR6, a gestão correta do EPI. Isso não é verdade. A fundamentação se relaciona também e principalmente a questão dos efeitos extraauditivos, as doenças que são ocasionadas independente da proteção auditiva do trabalhador. Mesmo que não haja o risco de lesão auditiva, ainda assim o trabalhador pode sim desenvolver outras doenças. E cabe destacar aqui que, que no Brasil, esses
efeitos extraauditivos, eles são reconhecidos por lei. Eu vou compartilhar novamente a minha tela. Eu estou usando esse compartilhamento para que a gente possa ver o seguinte: eu estou aqui na lista de doenças. Vou até subir a tela. Está aqui, ó. Lista de doenças relacionadas ao trabalho. Está aqui, ó. Você pode acessar aí também no seu navegador. Lista de doenças relacionadas ao trabalho, do Ministério da Saúde. Eu vou dar um Ctrl F aqui e vou procurar ruído. Ele faz 3 vezes menção ao ruído. Vamos ver qual é a primeira. Ele coloca níveis de pressão elevadas no trabalho. Efeitos do ruído sobre o ouvido interno. Perda auditiva. Efeito auditivo. Mas ele também relaciona a CID-I10, hipertensão essencial primária, efeito extra-auditivo. A segunda referência que ele faz é: esses 3 quadros aqui são as condições, né, são os fatores que levam a esses quadros aqui da direita, a essas CIDs aqui. Ele menciona aqui características das relações sociais do trabalho, etc, etc. Aqui no segundo ele diz condições do ambiente de trabalho, deficiência nos aspectos físicos, temperatura, ruído, iluminação, ventilação, etc. Mas ele correlaciona também o ruído a diversos transtornos. Você pode ver aqui na coluna da direita, diversos transtornos de CDF, transtornos mentais, comportamentais, depressão, etc. Estresse grave, transtornos ansiosos, da adaptação, diversas doenças do CDF e várias outras, angina, infarto agudo do miocárdio, úlcera, sinovite, e ele vai continuando. Eu estou chegando aqui para baixo, que a lista é muito extensa, não vou nem mencionar aqui nesse vídeo, mas ele chega até ao burnout. Assim como os fatores organizacionais, os fatores psicossociais do trabalho, estão associados a essa lista inteira aqui, o ruído também está. O ruído também está. Nesses tempos, se fala muito de fatores de risco psicossociais para transtornos mentais, a maioria do mercado está esquecendo que as mesmas doenças causadas, os mesmos transtornos, os mesmos agravos causados pelos fatores organizacionais podem ser causados ou agravados, alimentados também pelos ambientes extremamente ruidosos. A terceira menção que é feita, ele vai falar novamente aqui, sobre a perda auditiva. Ou seja, a ideia de que se refere simplesmente a EPI e proteção auditiva, o ARI 664335, é incorreta. Lamentavelmente, muitos profissionais de saúde e segurança do trabalho não conhecem e não tratam dos efeitos extra-auditivos do ruído. Quase nenhum PGR ou PCMSO inclui os efeitos extra-auditivos. Ah, proteger, o PCA aqui é maravilhoso, aqui todo mundo usa EPI, o EPI é totalmente adequado, a gente aplica até advertência, a gente fiscaliza o trabalhador, não pode ficar sem protetor auricular. Isso não vai impedir. Aliás, eu vou até compartilhar novamente, que eu esqueci aqui, eu vou voltar aqui nessa lista aqui para fazer uma outra pesquisa, para você entender que, se eu colocar aqui pressão sonora, que eu quero destacar um outro aspecto de efeitos extra-auditivos, como eu já tinha colocado ruído, aparece aqui novamente, né? Efeitos do ruído sobre o ouvido interno e hipertensão essencial primária. Mas se eu continuar, ele coloca aqui, ó, fatores relacionados ao meio de trabalho, pressão sonora, acima dos níveis de conforto, etc, etc. Aí ele vai colocar nódulos das cordas vocais, distúrbios da voz. Um ambiente ruidoso, para se comunicar, você tem que falar mais alto, forçar mais as cordas vocais. Quando chegar lá no médico, seja no SUS ou na rede particular,
O médico tem a obrigação de investigar. Opa, é problema na voz? Você trabalha no ambiente ruidoso? Porque o fato de trabalhar no ambiente ruidoso, estar exposto a níveis elevados de ruído, pressão sonora elevada, pode sim ser um fator causal ou concausal dos problemas nas cordas vocais. Ele continua aqui, de novo, aqui os efeitos sobre o ouvido interno, a gente está falando de audição, a hipertensão, que eu já tinha, questão do ruído já tinha aparecido, mas ele coloca mais coisa. J042, a CIG, laringotraqueite aguda, ele associa a pressão sonora. Laringotraqueite crônica, ele associa a pressão sonora acima dos níveis de conforto. A próxima menção, doenças nas cordas vocais. J38, doenças nas cordas vocais da laringe não classificadas em outra parte. Pressão sonora. A próxima menção, nódulos nas cordas vocais. Ele associa aqui, ó, J38.2, nódulo nas cordas vocais. Pressão sonora. E a próxima menção que ele faz, distúrbios da voz. Ou seja, a ideia de que se trata apenas de proteger a audição do trabalhador e se a empresa protegeu completamente, não há mais problema, e que o STF decidiu o ARIME 64335 pensando só na capacidade ou não do EPI proteger a audição, é mentira.